Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Cheguei para falar com sexto ano, os meus sextos anos. Este vídeo é uma aula para os meus sextos anos. Vou deixar aqui para quem quiser, porque pode ser de interesse de outras pessoas também. Especialmente para as pessoas que usam esse livro didático aqui. O livro didático que nós utilizamos, tá? Então eu vou conversar com vocês aqui, né? Vou fazer o vídeo em 40 minutos, um vídeo de 40 minutos, porque ele ocupará o nosso tempo de aula. Eu preciso me ausentar da nossa reunião, do nosso Meet hoje, porque eu vou participar de uma reunião lá na Secretaria de Educação, é importante. Vou representando a nossa escola, vou representando língua portuguesa, vamos conversar sobre currículo lá, é uma reunião bem inicial, tá? Depois eu falo com vocês pelo Meet a respeito. Então eu estarei lá, é importante porque é o melhor dia para reunir todos os professores de várias áreas, professores e professoras de várias áreas, tá? Então eu gostaria de ficar com vocês, mas eu acho importante estar lá. Por isso que esse vídeo aqui de 40 minutos, nosso tempo de aula, sexto ano A, sexto ano B. Certo? Vamos às páginas 76 e 77, depois 84 e 85, tá? Vou mostrar para vocês todos os textos, eu vou colocar as imagens aqui no vídeo, vou ler tudo, certo? E resolver as questões. Peguem seus cadernos, acompanhem pelo livro e pelo caderno, tá? Amanhã, sexta-feira, nós nos reuniremos pelo Meet e assim conversaremos, ok? Hoje também na escola haverá uma assembleia, a assistente social Cristina se reunirá com vocês. No momento adequado, colocaremos o link do Meet para essa reunião. Mas, enfim, o tempo que nós utilizarmos aqui para a aula será neste vídeo, certo? Se tivermos que interromper, acontece. Amanhã continuaremos então com o livro didático. Vamos lá, página 76. Agora você vai ler uma HQ da ilustradora e cartunista gaúcha Samantha Flor. Em seguida, responda as questões, tá? Primeiramente tem aqui, ó, vou colocar aqui no ladinho, quem é, né, a Samantha? De quem é o texto? Samantha Flor, aqui tem uma foto de 2018. Nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É cartunista e desenhista. Ela já produziu tirinhas e ilustrações para editoras e agências de publicidade e participou de eventos de HQs. Uma de suas principais publicações está em um jornal feito em homenagem ao cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Bom, gente, se a gente estivesse no Meet, alguma estudante teria lido, né? Mas é isso mesmo. Quero dizer que HQ, vou colocando aqui, HQ nada mais é que história, H de história, Q de quadrinhos. História em quadrinhos, fácil, né? HQs, certo? Digamos que é o nome geral, que não é somente para histórias em quadrinhos, como também é para tirinhas, charges, tem várias possibilidades, tá? Existem subclassificações, digamos assim, tá? E aqui está uma história, vou colocar aqui do lado a imagem. Primeiramente, no primeiro quadrinho, tem um menino, gente, vou colocar mais em detalhe aqui, ó. O menino, ele tem os cabelos assim, só tem 5 fiozinhos, mas é arrepiado assim, né? Lembra o Cebolinha, só que o cabelo do Cebolinha é diferente, é um negócio assim, né? Esse aqui é diferente dos cabelos do Cebolinha, porque aqui nós temos uma paródia, tá? Paródia, uma homenagem à história, né? A história do Cebolinha e da Mônica, a Turma da Mônica. Então, as representações das figuras, dos personagens aqui é parecida, mas não é igual. A Samantha, ela não copiou, ela homenageou. Isso é paródia, tá, gente? Parodiar alguma coisa, fazer a paródia de alguma coisa, é fazer uma coisa parecida, para homenagear. Às vezes é para zombar, mas aqui nós temos uma situação de paródia que homenageia, certo? E nós temos aí, ó, veja no segundo quadrinho, tem o desenho, tem o ursinho, né? Que seria o Sansão, o bicho, né? Mas ele tá aí parecido com o Sansão. Não dá para ver direito, ele aparece em alguns momentos e a gente não vê direito, assim, tão bem desenhado como a gente vê com o Sansão, mas é muito parecido. Dá para ver que não é idêntico.
E aqui temos a Mônica, olha só, no outro quadrinho, como é que tá a Mônica, tá? Também é diferente e é parecida com a Mônica da Turma da Mônica. Veja que tem o Cebolinha com a camisa verde e o short preto, a Mônica com vestidinho vermelhinho, igual da Turma da Mônica, né? Homenageando a Turma da Mônica, certo? Então vamos lá, vou fazer a leitura. Veja aí o primeiro quadrinho, no segundo, pimba! No terceiro, pô, Mônica, que eu fiz agora? Tá escrevendo desaforo na parede como sempre e ela olha para a parede, parabéns Maurício, 80 anos. Desaforo é? Puxa, desculpa, Cebolinha. Desculpa nada. Place Ledmir vai ter que trabalhar. Flop! Aí lá atrás tem Mônica Dentuça. É difícil ler história em quadrinho, né, minha gente? Olha só como é a leitura de história em quadrinhos. E aí a Mônica sai com o Sansão correndo atrás do Cebolinha. Essas personagens, né, que homenageiam Mônica e Cebolinha. Tá, minha gente? Bom, deixei aqui do lado sempre para vocês verem as imagens, tá bom, minha gente? Aqui nós temos uma situação de paródia, tá, gente? Paródia é um tipo de intertextualidade. Veja essa palavra, intertextualidade. Nós temos intertextos, textos que dialogam. Quando você vê um texto, lembra de outro. Isso é intertextualidade, tá? Então a Samantha Flor, ela criou uma história em quadrinhos, fazendo intertextualidade com a Turma da Mônica, através de uma paródia. Desenhou personagens muito parecidos com Cebolinha e com a Mônica e o Sansão, e enfim, e a discussão muito parecida com a típica discussão que acontece com os personagens lá na Turma da Mônica. Tá, minha gente? Aqui no cantinho tem esse quadrinho aqui. Fala aí! Os personagens Mônica e Cebolinha são os protagonistas da Turma da Mônica desde os anos 1960. E durante décadas, pouco se discutiu o tipo de relação existente entre eles. Hoje, porém, não se pode ler as HQs sem questionar a violência ali contida. O que você pensa disso? Fica refletindo, tá, gente? O que é que você sente aí nessa situação de violência? São algumas violências, né? Nós temos aí, vou colocar o quadrinho aqui de novo, né? A história em quadrinhos aqui de novo, certo? Nós temos aí o Cebolinha brincando com uma característica física da Mônica e a Mônica batendo no Cebolinha. Essa troca de agressividade, né? Entre essas personagens, entre essas crianças. Sempre conversamos sobre isso, sempre refletimos sobre isso, né, minha gente? Na aula de amanhã pelo Meet vamos conversar, tá certo? Eu quero saber o que é que vocês acham. E se você está aqui no YouTube, coloca nos comentários o que é que você acha sobre isso, tá? É uma questão interessante a se tratar, tá? Veja que no livro didático aparece fala aí. É pra gente conversar mesmo, para você falar, ok? E aí depois tem a sessão refletindo sobre o texto. Lembrando, gente, nós vamos ter aqui questões a respeito do texto. Desculpa aqui, o ventilador está ligado por causa do calor. São questões a respeito do texto e aí nós vamos ter que responder pensando no enunciado da questão e na história em quadrinhos. A resposta está na história em quadrinhos necessariamente e deve atender ao que foi pedido no enunciado. São 3 leituras que devemos fazer. A leitura do enunciado da questão, a leitura do texto, que é essa história em quadrinhos, e a leitura de mundo, da nossa experiência de vida. Mas sempre com foco no que foi pedido, é para responder o que se perguntou. O estilo da sua resposta também deve ser de acordo com o estilo da pergunta. Se a pergunta é qual, a resposta é isso e aquilo. Se a pergunta é por quê, a resposta é por que aquilo. Se a pergunta for em que momento, a resposta é quando, tá? Tem que ter uma lógica para a resposta, de acordo com o que foi perguntado. Vamos ver, cada pergunta são 7 perguntas aqui. E algumas têm alguns itens, então são muitas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Essa HQ foi produzida para um jornal em homenagem a Maurício de Souza. Quais elementos dela são inspirados na Turma da Mônica?
E eu já falei pra vocês, né? Já comentei sobre isso com vocês. Ela é uma paródia e a paródia ela se inspira no original, ela homenageia o original, ela faz brincadeira às vezes com o original. Essa aqui é uma homenagem mesmo, tá, gente? Então nós já vimos, né? O personagem é muito parecido com Cebolinha, e a menina parecida com a Mônica. Nós temos aí Parabéns Maurício, 80 anos. E o enredo da história também é semelhante ao... É uma cópia mesmo, né? É copiado mesmo. Dos enredos que acontecem muitas vezes nas histórias em quadrinhos do Maurício de Souza. Os diálogos entre Cebolinha e Mônica muitas vezes são desse jeito mesmo, tá? E aí a situação de homenagem está na segunda linha, sei lá, no quarto quadrinho, isso aqui. Parabéns, Maurício, 80 anos, ok? Então é uma homenagem, são esses elementos inspirados. Nós temos aí a situação do desenho, o fato de ser uma história em quadrinhos é uma homenagem, o fato de ter esses desenhos é uma homenagem, né? As cores utilizadas, enfim, ok? O estilo do desenho dos balões, tudo isso é semelhante, é inspirado lá nas histórias do Maurício de Souza. Gostaram? Gostei também. 2. A HQ, ou história em quadrinhos, né? Coloca em evidência algumas características dos personagens. Letra A. Mônica tem duas reações distintas. Uma quando se sente ofendida e outra quando pensa que foi injusta. Como ela se comporta? Na primeira vez, no momento em que ela pensa que foi ofendida, ela joga, né? Tem aí o quadrinho, vou colocando sempre do lado, tá, gente? Isso para editar vai dar um trabalhinho, mas vamos conseguir. Ela joga o quadrinho, o Sansão no Cebolinha e se zanga, né? Depois, lá no quinto quadrinho, ela acha que foi injusta com o Cebolinha, né? Ela baixa a cabeça assim, né? E pede desculpas. Poxa, desculpa, Cebolinha. Então, são reações diferentes. Depois, quando ela vê que, na verdade, estava sendo zombada mesmo, lá no último quadrinho, ela corre de novo, mais zangada ainda, atrás do Cebolinha. E o Cebolinha desesperado. Tá? Então, ela tem reações distintas aqui nessa história em quadrinhos. Ela pode ficar muito zangada, porque foi provocada, e pode ficar humilde, cabeça baixa, pedindo desculpas, achando que errou, cometeu um erro em justiça. Na verdade, Mônica e Cebolinha são bons amigos, né? Letra B. Que comportamento de Cebolinha está evidenciado na HQ? Eu queria que vocês falassem. Coloca aí nos comentários, tá? Eu quero ver. Coloca nos comentários o que é que vocês acham. Qual é o comportamento de Cebolinha evidenciado aqui? Colocou? Eu vou responder também. O Cebolinha, ele é viciado em zombar da Mônica, né? Ele é viciado, Mônica bate tanto nele. Tem algumas histórias do Maurício de Souza que Cebolinha aparece todo remendado, né? Todo destruído, com olho roxo, não sei o quê. E mesmo assim, ele volta a provocar, xingar, zombar da Mônica. Ele é viciado em fazer bullying contra a Mônica, é isso mesmo que é, né? Por mais que sofra as consequências, ele aguenta, ele acha tão, sei lá, é viciado mesmo, não tem como achar isso bonito. Ele é tão viciado em zombar da Mônica que acha que vale a pena, porque ele sofre uma dura pena. Ai, ai, né, minha gente? Número 3. Observe o uso da linguagem não verbal nos quadrinhos. O que é a linguagem não verbal, gente? Linguagem não verbal é o que não é escrito. Então, são os desenhos, tá? O que não é a parte escrita. Tudo que não é a parte escrita é linguagem não verbal, tá? Letra A. O que as linhas que aparecem junto do coelhinho da Mônica no segundo quadrinho indicam? Olha aí, olha o segundo quadrinho. O que essas linhas, o segundo quadrinho, tá? Então, o que as linhas que aparecem junto do coelhinho da Mônica indicam? Interessante isso, né, gente? O coelhinho vem
e tem aqueles tracinhos, aquelas linhas. Significa que ele veio voando, né? Ele foi arremessado e vem bater no rosto do Cebolinha, tá, gente? É a representação por desenho de que tem um movimento, né? Muito bom. Aí a forma de mostrar esse movimento é desenhando. Isso é linguagem não verbal, tá, gente? É por desenho. B. Em que outro quadrinho foi empregado um recurso semelhante? Descreva-o e explique a ideia que ele traduz. Nós temos outras situações também. Lá no último quadrinho, a Mônica tá com o Sansão e tem uns desenhos circulares. Então, indica que ela tá assim, que ela rodou, né? Pra bater no Cebolinha. Então, ela levanta o braço, o meu braço, levanta o braço e roda o coisa. Então, o desenho faz os círculos, tá bom, gente? Tem outras situações também, né? Por exemplo, outras situações que mostram aí movimento. Lá na 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto quadrinho, esse aqui, ó. Tem duas linhazinhas assim, mostrando que o coisinha desceu, tá? O cartaz caiu. Tá, minha gente, são movimentos indicados aí pelos desenhos. Muito legal. Letra C. Observe agora a expressão facial e corporal de Mônica. Que sentimentos ela revela no quarto quadrinho e no quinto? 1, 2, 3, 4. No quarto, ela faz assim. Nossa, como quem diz, ai, poxa, então era uma homenagem ao nosso desenhista. Era uma homenagem ao Maurício de Souza, nem era me xingando dessa vez. Porque todas as vezes é, né? Então tudo bem, ficar zangada. Então ela percebe, ela fica surpresa, né? E o sentimento de que estava agindo com injustiça, né? E no quinto quadrinho, ela baixa a cabeça, o olhar bem triste. Até tem uma sombra na frente dela, tá, gente? Ela tá com um semblante de quem tá arrependida, né? Poxa, desculpa, Cebolinha, é o que ela fala. Então, o desenho dela, a imagem não verbal dela, mesmo se não tivesse escrito, poxa, desculpa, Cebolinha, né? Que é a linguagem verbal, a gente saberia que ela tá muito arrependida, carinha de arrependida. Um desenho muito bom da Samantha, né? Samantha é uma menina muito talentosa. Ok? Na letra D agora. Que sentimento é revelado pela expressão de Cebolinha nos dois quadrinhos finais? Como eles foram expressos? No penúltimo quadrinho, ele abre a boca assim, a boca com quem diz, ai, eita, fui descoberto, ih, ferrou, né? E no último ele tá correndo, o cabelo para trás, desesperado. É o meu desespero aqui. Tá no desenho aí, tá, gente? Eu coloco sempre aqui do lado. Eu quero ver a edição. E eu tô hoje de manhã, pra aula de hoje de tarde. Vamos que vamos. Tá, gente? Ele tá desesperado, correndo, fugindo, porque vai apanhar. E a Mônica é forte. Letra E. No terceiro quadrinho, que recurso da tirinha demonstra que Cebolinha sente dor? Olha aí, que recurso da tirinha, o recurso do desenho, tá, gente? A imagem não verbal ainda, tá? Toda a terceira questão é sobre linguagem não verbal, né? E a letra E tem aqui, ele bota a mão na cabeça e tem uma estrelinha. Estrelinha costuma ser tem um tracinho e uma estrelinha. Significa que dali saiu dor, tá, gente? É o símbolo, né? Desenho de dor. Tá, minha gente? Fácil demais, né? Gostaram? Estudantes que sabem desenhar podem ir treinando aí para fazer um desenho em História em Quadrinhos. Agora vamos para a questão 4. A maioria das HQs apresenta cenário simplificado e personagens desenhados com traços básicos. Letra A. Onde estão os personagens? Gente, em que lugar eles estão, né? Tá uma esquina aí, tem umas casas, assim. Esse é ou a parede de um prédio, ou um muro, numa esquina, né? É o que tá aí no desenho. Letra B. Como esse ambiente foi representado?
Lá no segundo quadrinho, perdão, é o quarto quadrinho, né? Na segunda linha, nós temos aí, dá pra ver que tem os tijolos, tem uma casa do outro lado, tem umas nuvens, né? Que dá pra ver o céu. Por isso que eu digo que é na esquina, porque esse espaço assim, ó, provavelmente é de uma outra rua. E aquela casa lá atrás está na rua do lado, né? Ou rua pra trás, assim, enfim. Tem um espaço entre onde eles estão, que é um muro ou uma parede, e a casa que está lá atrás. As nuvens, etc. Tá bom, minha gente? É isso. É assim que dá para sentir que eles estão na rua, né? Não estão dentro da casa deles, não estão, enfim, estão numa rua, no meio da rua, brincando, como criança. A questão 5 é sobre onomatopeias. Já falei sobre onomatopeias com as crianças, né? Nas nossas aulas pelo Meet. E tem um vídeo aqui sobre onomatopeia, tá, gente? Vou colocar aqui no izinho. As onomatopeias são representações de sons ou ruídos do ambiente, como bum, para representar um estouro, ou nhaque, para indicar uma mordida. Assista ao vídeo no izinho depois, tá? Número 5, então. Em alguns quadrinhos foram usadas onomatopeias. Letra A. Transcreva as onomatopeias. As onomatopeias que foram usadas aqui, tá, gente? No segundo quadrinho tem pimba, que é o barulho do Sansão batendo na cara do Cebolinha. Lá no 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto quadrinho tem flop, que é o barulho do cartaz caindo na cabeça do Cebolinha. Tudo no Cebolinha. São essas, né? São essas duas onomatopeias aí. Na letra B, que sons eles sugerem? O pimba sugere a batida do boneco pimba, né? A batida do boneco na cabeça do Cebolinha. E o flop, flop, seria o movimento do cartaz caindo. Flop. Tá, minha gente? É isso, são as onomatopeias. Muito legal. Eu adoro as onomatopeias. Aparecem muito nas histórias em quadrinhos. Então, estudantes que gostam de desenhar, quiserem desenhar histórias em quadrinhos, vão lembrar de utilizar onomatopeias, tá? Lembrem-se de colocar o som aí através da escrita, porque não temos como ouvir a história em quadrinhos, ela é lida, né? Então tem que ter desenho e a representação do som através de onomatopeia. Isso é muita riqueza, né? A língua é uma coisa maravilhosa, gente. A língua verbal, né? Número 6. O enquadramento é um recurso importante para os quadrinistas. Letra A. No segundo quadrinho, o enquadramento permite ver apenas Cebolinha e o coelhinho. O leitor consegue saber o que está se passando? Por quê? No segundo quadrinho, né, onde o Cebolinha recebe a investida do Sansão, dá para perceber, sim, o enquadramento mostra o que é importante ali. Temos o Cebolinha, vou colocar aqui do lado, temos o Cebolinha, né, aí caindo, né, porque a batida foi forte demais. A Mônica é forte, eita, bichinha forte, isso é bom demais. Então, os olhos arregalados e ele vai cair, né? Vai cair. Porque tá tudo desenhado, né, gente? O desenho tá mostrando a parte que importa. Nós não estamos vendo a Mônica, porque o foco é como acontece, como chega no Cebolinha a reação da Mônica. Gostei. Letra B. No sexto quadrinho, o enquadramento mostra Mônica, Cebolinha e o cartaz. O leitor consegue perceber claramente o que está acontecendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse aqui, o sexto quadrinho. Consegue perceber, sim. Dá pra, pelo formato do cartaz, dá pra ver que ele tá virado. A onomatopeia flop e esse desenhozinho, os tracinhos, né? Aqui, mostram que o cartaz caiu, o Cebolinha fica assim e a Mônica, a reação aí deles dá pra perceber que foram pegos de surpresa, enfim, né? Todo o desenho revela muito bem, muito bom esse desenho, né, gente? Que bom que foi escolhido essa tirinha pra gente. Gostei. A autora mulher, Samantha Flor, gaúcha. Tá, gente? É isso. Letra C. Descreva agora o enquadramento do último quadrinho e identifique o efeito dele.
no último quadrinho já se abre, né? Nós vamos ver, diferente do segundo quadrinho, que viu só o Cebolinha, como o Cebolinha recebeu o Sansão batendo nele, nós vamos ver o muro todo, e aí podemos ver o que foi que aconteceu, o que o Cebolinha tinha desenhado quando caiu o cartaz, que é Mônica Dentuça, e a Mônica correndo atrás dele, ele desesperado correndo, enfim. O enquadramento todo, né? O desenho mostra o todo, porque é importante a gente ver isso aí tudo, porque vai ver lá o que o Cebolinha tinha desenhado, né? Revela qual foi o motivo de Mônica estar correndo atrás dele de novo. Ai, Cebolinha não tem jeito, não! Vamos continuar. Questão 7. A questão 7 retoma uma outra coisa que foi feita antes, que não está aqui nesse vídeo, tá, gente? Que foi lá na página 74. Tanto a HQ de Fernando Gonçalves, que está lá na página 74, né? Quanto a de Samantha Flor, comunicam-se com obras de outros artistas, que eu já falei para vocês, né? A intertextualidade, a paródia. Letra A. Elas podem ser consideradas imitações? Explique sua resposta. Elas não são imitações porque são homenagens, tá, gente? São paródias. Paródia não é imitação. Paródia é intertextualidade. O artista, ele se utiliza daquela história original para homenagear e aí cria outra coisa. Elas não são uma cópia, elas são uma adaptação. É outro texto, tá, gente? É adaptação. Por isso que não é imitação. Adaptação é diferente de imitação, tá? Letra B. É como... Porque, tá, vou voltar aqui. Imitação, por exemplo, seria... Sabe aqueles comediantes que imitam o jeito de falar de alguns artistas? Sabe? Por exemplo, Silvio Santos é muito imitado, né? Então, alguém vai lá e fala, haha, não sei o quê, imitando o jeito de falar do Silvio Santos para ficar engraçado. Isso é imitação. Que também é um pouco de paródia, mas é imitar, é fazer igualzinho o jeito dele falar, deixando claro que não é ele falando, é alguém que está imitando, é imitador, né? A imitação é isso. Nessas duas situações aqui, na situação da história que nós estamos analisando nesse vídeo, nós temos uma paródia, é homenagem, tá? Então, não é imitação. Letra B. É comum sentirmos prazer quando percebemos que a obra que estamos conhecendo conversa com outra e que fomos capazes de reconhecer isso. Você já viveu essa experiência? Conte como foi. Pode contar aqui nos comentários, tá? Como é que foi isso, né? Você lê uma coisa e pensa, isso aqui, ó, homenageia a história tal, faz a intertextualidade, tá, gente? É o intertexto. Essa história aqui e as histórias do Maurício de Souza são intertextos. Esse texto aqui faz a intertextualidade. Dialoga com outro texto, tá, gente? Isso que é intertextualidade. Os textos dialogam, interagem, né? Intertextualidade. Adoro intertextualidade, tá? Para finalizar essa parte aqui do vídeo, nós temos essa imagem aqui, ó, níquel náusea. Da observação para a teoria. As histórias em quadrinhos, em geral, têm o objetivo de divertir o leitor por meio de narrativas engraçadas ou aventuras de heróis. Elas também podem ter uma função didática, quando são usadas para transmitir ensinamentos, como ocorre em material que divulga campanhas de vacinação, por exemplo, ou estimular reflexões. Muitas HQs têm publicação diária ou semanal e circulam inicialmente em jornais, revistas e sites. Depois podem ser transformadas em livros, como ocorreu com as tiras de Fernando Gonçalves. Tá? Tem aí o livro, né? Níquel Náusea. Tá? A capa aí tá aqui na página 77, no finalzinho. Tá bom, minha gente? Assim a gente termina páginas 76 e 77. Vamos continuar. Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo para saber se dá 40 minutos ou o que é que falta para fechar 40 minutos, nosso tempo de aula. Já curte o vídeo, pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal. E assiste a propaganda também, a todas as propagandas completamente, porque assim, ó, é que você me presenteia com a monetização, assistindo as propagandas, Gente, vamos ficar só com essa primeira parte mesmo. Fizemos mais de 30 minutos de vídeo, tá, gente? Então, é isso aí. Podem me perguntar no privado, no WhatsApp, viu? Meus estudantes,
do sexto ano A e sexto ano B. E amanhã a gente vai para a próxima parte, então. Gostaram? Espero que sim, eu gostei. Tchau, 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 tchau. Saraheo!